dando continuidade ao que nós falamos no primeiro vídeo, tá? Deixa eu só marcar aqui, peraí. E aí nós falamos dos pronomes relativos variáveis e invariáveis. Quando a gente pensa no pronome variável, como eu falei, aquele que varia, o invariável é aquele que não recebe variação. E aí eu disse que a gente não fala quens, nem queis, nem ondes, tá? Esses aí são pronomes relativos invariáveis. E o pronome relativo qual, né, que aí a gente trabalha com a variação, porque nós podemos falar o qual ou os quais, a qual ou as quais, cujo, cujos, cuja, cujas, tá? Dica: para certificar-se de que uma determinada palavra é pronome relativo, basta substituir o que, quem e onde. Então a gente substitui o que, o quem e o onde, tá? Que são os invariáveis, por, como eu falei, o qual e suas flexões. Vou botar assim, mais flexões, tá? E aí tá, o qual, a qual, os quais, as quais, no qual, nas quais, do qual, das quais e assim sucessivamente, tá? Aqui, ó, a frase que eu coloquei como exemplo. Chegou o aluno de quem falávamos. Tá, essa é a frase que nós temos aí, falávamos, tá? Essa é a frase que nós temos aí na folhinha de vocês. Então, chegou o aluno de quem falávamos, substituição pelo pronome relativo, chegou o aluno, se aqui é de quem é, do qual. Porque aqui você está falando de alguém, por isso que a gente usou do qual, tá? Ao invés de a gente falar, chegou o aluno de qual falávamos, não faz sentido. Então, a gente faz o ajuste do qual falávamos, beleza? E aí eu coloquei algumas observações. O pronome relativo variável concorda com o seu antecedente, ou seja, concorda com o termo que vem antes dele. Com exceção do pronome cujo, tá? Que concorda com o termo que vem depois dele, é o termo consequente, o termo que vem depois. E aí eu dei 2 exemplos, vou apagar esses aqui para que a gente consiga entender essa observação. Então eu disse que o pronome concorda com o antecedente, é certo? É o pronome relativo que concorda com o seu antecedente, tá? O pronome, na verdade, relativo àquele que é variável, né, o qual, as quais, enfim, ele concorda com o antecedente, mas o cujo concorda com o seu consequente, ou seja, com aquele que vem depois. Então aqui nós temos este é o livro. O primeiro exemplo é este é o livro sobre o qual, vou botar embaixo, tá? Lhe falei. E o outro exemplo, este é o livro, cuja história é emocionante. Cuja história vou botar embaixo, emocionante. O que foi que eu falei? Que o pronome relativo variável, os variáveis, o qual, os quais, as quais, eles concordam, ó o qual aqui, tá? O qual, peraí. Ele concorda com o termo que vem anteriormente, vem antes dele. Ah, mas vai concordar com o sobre? Não, gente, ele vai concordar. O sobre aqui é uma preposição, não pode. Então, o qual vai concordar com o termo a que ele se refere, tá? O termo antecedente. Então, este é o livro sobre o qual eu falei. Eu falei de quem? Do livro, tá? Então, o qual aqui está se referindo a quem? A livro, ao livro. Ou seja, eu disse o quê? Que o pronome relativo variável, olha o qual aqui, tá? Ele concorda com o antecedente. Deixa eu passar pra cá pra ver se vocês conseguem visualizar. Então, este é o livro sobre o qual lhe falei. Este é o livro. Em vez de eu colocar este é o livro, falei do livro pra você, o que eu fiz? Este é o livro sobre
o qual lhe falei. Eu lhe falei sobre o quê? Sobre o livro. O que eu fiz aqui? Eu substituí o livro por o qual. Então, este é o livro sobre o qual lhe falei. Esse o qual tá concordando com quem? Perdão, não consegui falar direito. Tá concordando com quem? Com o livro, beleza? Com o seu antecedente. Agora vejamos o segundo exemplo. Este é o livro cuja história é emocionante. Eu disse que o pronome cujo, ele concorda com o seu termo consequente, tá? Vou botar assim, ó, vem. Ele concorda com o termo que vem depois, tá? Então, este é o livro. Por que não é este o livro cujo história? Por que é cuja e não cujo? Porque cuja está concordando com história, tá? Eu disse o pronome relativo, ele se refere a um termo antecedente, mas ele concorda aqui, no caso, o pronome relativo variável vai concordar, no caso, o qual e suas flexões, vai concordar com o seu antecedente, e o pronome cujo vai concordar com o seu consequente, ou seja, com o termo que vem depois, tá? Então, cuja aqui tá concordando com quem? Com história, beleza? Bom, vamos lá. Próximo. Aqui, ó. Uma coisa importante. Atenção, não se emprega artigo após esse pronome. Qual o pronome? Cujo, tá? A gente, por exemplo, não chega e fala, este é o livro cuja a história é emocionante. A gente não faz isso, tá? Depois do cujo, da cuja, enfim, a gente não utiliza artigo depois, beleza? Ali eu coloquei, não se emprega artigo após esse pronome qual? Cujo, tá? A gente não fala cujo o, cuja a, tá errado, tá? É cujo livro, cuja história, tá? Vamos lá, na letra B, quanto, quantos e quantas são pronomes relativos quando empregados após pronomes indefinidos. Tudo, todos, todas. Por que indefinidos? Porque a gente não sabe quanto é tudo, a gente não sabe quantos são todos nem todas. Então é um pronome indefinido. Professora, mas por que você não colocou na lista dos pronomes relativos variáveis e invariáveis? Porque existem regras. Pro quanto, quantos, quantas, ser, receber a denominação, né? A denominação de pronome relativo, ela precisa vir o quê? Olha o que eu coloquei na folhinha. Ele precisa ser empregado após o quê? O pronome quantos não, perdão. Precisa ser empregado após o pronome tudo, todas, toda, enfim, todos. Então, ele pro quanto, quantos e quantas, e suas flexões, quanto, quantos, quanta, quantas, assim sucessivamente, para esses pronomes serem relativos, eles precisam ser empregados depois dos pronomes indefinidos. Tudo, todos, todas, toda, enfim. E aí eu dei alguns exemplos. Vamos lá. Quê? O que você quer? A máscara lá, tua mãe ali de pano. Só um minuto. Só um minutinho, gente, por favor. Deixa eu pegar um negócio aqui pro meu pai, uma confusão. Vamos lá. Até me desliguei, até me enrolei pra falar porque ele tava tentando se comunicar comigo. Mas vamos lá. Trouxeram tudo. Olha a frase. Trouxeram tudo. Ai, Jesus, essa caneta já tá fraca. Trouxeram tudo quanto... Essa aqui começa muito bem, forte, uma maravilha. Daqui a pouco, quanto haviam prometido. Eu disse o seguinte. Trouxeram tudo quanto haviam prometido. Eu disse lá na minha observação, botei quanto, quantos, quantas
são pronomes relativos quando empregados após pronomes indefinidos. Tudo, toda, todos, enfim. Então, como é que eu sei que esse quanto aqui é pronome, botar assim, ó, PR, tá? É pronome relativo. Porque eu estou vendo que antes desse pronome, nós temos um indefinido aqui, tá? Que é o nosso tudo. Então, quando aparecer a palavra quanto, quantos, quantas, eu quero saber se é ou não pronome relativo. Para eu saber, eu preciso o quê? Observar o quê? Quem vem antes dele. Quem é o meu pronome indefinido, tudo, tá? Então é por isso que o quanto aqui é pronome relativo. Tranquilo até aqui? Vamos lá. A segunda OBS. Procure saber a verdade com todos quantos... é o mesmo, eu ainda tô dentro dessa explicação. Procure. É uma estrutura um pouco diferente, um pouco menos usual, ou seja, a gente não tem o costume de utilizar esse tipo de estrutura que eu vou colocar aqui no quadro agora, beleza? Mas só para que vocês consigam visualizar aquilo que eu estou falando. Procure saber a verdade. Deixa eu fechar essa caneta, senão vai secar. Procure saber a verdade com todos, quantos assistiram a... Vou botar embaixo. Discussão. Nossa, pior do que nunca, peraí. A discussão. Beleza? Então, olha só. Preciso saber se esse quantos aqui é pronome relativo. Vou botar assim, ó. PR com uma interrogação. É ou não é pronome relativo? Opa! Procure saber a verdade com todos quantos assistiram à discussão. Nossa, com todos quantos? É uma estrutura, como eu disse, menos usual, tá? Mas está correta. Então, vejamos. Procure saber a verdade com todos aqueles, vamos dizer, todos quantos, ou seja, todos os quais, aqueles que assistiram, todos aqueles que assistiram à discussão, tá? Então, eu coloquei o quantos aqui. Eu disse o seguinte, que para o quantos ser pronome relativo, o seu antecedente precisa ser um pronome indefinido. Tudo, todas, tudo, tá? Todo, enfim. Quem é que vem antes do quantos? Todos, tá? Que é o meu PI. O que é PI, professora? Pronome indefinido. Se eu tenho um pronome indefinido antes do quantos, o quantos é pronome relativo. Beleza? Tranquilo até aqui? Bom, então a gente vai terminar a explicação no próximo vídeo, ok?